Incrível, boa noite, uma excelente madrugada para você que está aqui para receber a oração da meia-noite, a oração de direção, exortação, prosperidade e principalmente libertação. Hoje nós vamos falar sobre você precisa crescer. 2 Pedro 3,18. Cresço, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Então, o texto que eu acabei de ler para os irmãos, ele fala na necessidade do cristão crescer espiritualmente. Há várias maneiras de um cristão crescer espiritualmente, no conhecimento e na comunhão com Deus. Dentre as quais duas se destacam, e você vai aprender agora. A primeira é estudar a Bíblia e a segunda é orar. Então, hoje nós vamos falar sobre o que? O crescimento espiritual que alcançamos ao estudar o que é a palavra de Cristo. Muitos cristãos estão há anos dentro de uma igreja local, mas continuam como meninos no entendimento, esquecendo-se de crescer, de expandir o seu conhecimento. Se a gente for em 1 Coríntios 14:20, Paulo diz: irmão, não sejais meninos no entendimento, na malícia, contudo, sede crianças, mas adultos no entendimento. Então, muitos cristãos deixam de ser abençoados por falta de conhecimento e entendimento da palavra. Então, nessa noite você vai aprender de forma intencional 4 verdades bíblicas sobre crescimento. Deus, ele está aqui e ele vai te instruir pelo melhor caminho, em nome de Jesus. Abra a Bíblia comigo em Oséias 6:3. Conheçamos o Senhor, esforcemos para conhecê-lo, tão certo como nasce o sol. Ele aparecerá, virá à noite como a chuva no inverno, como a chuva de primavera, e reagem à terra. Então, o que o Senhor está dizendo aqui? Que o conhecimento, ele é o quê? É o ato ou efeito de conhecer. Já o entendimento é a capacidade de avaliar ou julgar algo. Então, não há como você entender a Bíblia sem antes conhecê-la. Então, por isso precisamos o quê? Ler e estudar a palavra. Tanto o conhecimento quanto o entendimento da palavra requer o quê? Esforço. O texto de José diz que conheçamos e prossigamos em conhecer. Então, na versão NVI, está escrito o quê? Esforça-nos para nos conhecê-lo. Assim, crescer no conhecimento é um processo contínuo que exige o quê? Esforço individual da pessoa. Então, por que há tantos cristãos que têm dificuldade em ler a Bíblia diariamente? Porque não tem vida no altar, porque não tem vida alicerçada na palavra. A primeira verdade que você vai aplicar na tua vida é: crescer no conhecimento e entendimento requer esforço seu. Você vai ter que se esforçar. A segunda verdade para a tua vida, Hebreus 5, do 12 ao 14. Pois embora a esta altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite, não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência e não tem ensino na justiça. No entanto, o alimento sólido é para adultos, aos quais, pelo exercício constante, se tornaram aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Então, o texto lido, ele fala que os cristãos, pelo tempo de conversão, já deveriam que ser mestres. No entanto, continuam criancinhas espirituais. Infelizmente, isso continua acontecendo nos dias de hoje. Cristãos que estão na igreja há anos continuam sendo crianças espirituais e precisam ser alimentados o quê? Com leitinho. Então, a Bíblia diz que o alimento sólido é para adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir
tanto o bem quanto o mal. Qual é o maior perigo ao qual o cristão está sujeito por não crescer no conhecimento da palavra? Se esfriar com Deus. Então, a segunda verdade para a tua vida que você vai aplicar é: o cristão que não se esforça para conhecer e entender a palavra de Deus vive como um bebê espiritual. A segunda verdade está em Oséias 4:6. Oséias 4:6. O povo é destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, também o rejeito como sacerdote. Uma vez que vocês esqueceram da lei de Deus, eu também me esquecerei dos seus filhos. Então aqui está dizendo que o quê? Não é só o diabo que mata e destrói. A ignorância também mata. Muitos cristãos já confessaram a Jesus, não conseguem prosperar na vida. Vivem com a vida espiritual. O ministério, o casamento, a família, a vida profissional destruída por falta de conhecimento e entendimento da palavra. São cristãos que sequer conhecem as promessas de Deus para eles. Ou seja, a Bíblia diz que o povo de Deus é destruído por falta de conhecimento. O povo padece da palavra de Deus. Então a pergunta é: qual a maior bênção que um cristão recebe quando se alimenta da palavra de Deus? Discernimento espiritual. Sabedoria. Amém? E a quarta verdade está em Mateus 28, 29. Mateus 22, 29. Jesus respondeu: vocês estão errados pelo fato de não conhecer a Escritura, que nem o poder, que nem o poder de Deus. Então aqui está dizendo que Jesus disse que muitos erram porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. As Escrituras são conhecidas por meio de estudo e o poder de Deus, por meio da oração. Há também muitos que não conseguem se libertar de vícios e pecados por causa da ignorância espiritual. Como se tornar um cristão que ama o estudo da Bíblia? Então, ouça isso daqui. A quarta verdade é: cristão que não se interessa em crescer no conhecimento estão mais vulneráveis ao erro e ao pecado. Amém? Eu quero liberar sobre a tua vida essas quatro verdades que você não vai mais poder fugir. Primeiro, você tem que crescer no conhecimento. Você não é bebê espiritual. Você tem que fugir da aparência do mal. As horas que eu vou orar pela tua vida. Senhor, meu Deus, meu Pai, para que cada cristão que está vendo essa oração da madrugada, ele venha crescer em espírito e verdade. Que nenhum mal venha atingir a vida dele. Que ele venha entender que a obra que o Senhor começou, o Senhor é fiel para completar. Quebre todo o jugo, todos os dardos, quebre tudo aquilo que não provém do Senhor. Que o cristão verdadeiro venha entender que é o Senhor que faz, a honra é do Senhor, a glória é do Senhor. E nada pode atingir a sua vida, meu Pai. Blinda a gente, espiritualmente, financeiramente, profissionalmente. Que o Senhor venha nos guardar, que o Senhor venha nos blindar, que o Senhor venha preparar um tempo de abundância, de prosperidade. Que nada venha sair do seu controle. Tudo aquilo que nós entregamos com excelência vai acontecer em nossas vidas. Em nome de Jesus, meu Pai, eu te consagro essa oração da madrugada, que o Senhor venha quebrar cadeias, quebrar feitiçaria, macumbaria, ocultismo, tudo que fizeram com o teu nome. Que você venha prosperar em tudo que você fizer e que nenhum mal venha atingir a sua vida. Em nome de Jesus, Pai, eu consagro e libero sobre a vida de cada um aqui. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vós, planos de fazer prosperar e não causar danos. Então o Senhor conhece o teu coração, o Senhor conhece a tua vida. Que nessa noite você venha receber o melhor de Deus e que nenhum mal venha atingir a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e tenha um sono abençoado. Glória a Deus.